Olá, olha só. Eu ia digitar isso tudo que eu vou tentar falar para vocês agora. Vou tentar, não, vou falar para vocês agora, mas achei melhor fazer um vídeo, porque senão ia ser muitas páginas. Eu sei que vocês já estão cansados, são muitos os conteúdos. A gente vai fazer uma breve revisão de parte do que a gente trabalhou esse ano, tá bem? Então eu quero que vocês peguem um caderno, por favor, né, caneta, lápis, enfim, para a gente começar a fazer umas anotações. Eu vou tentar fazer um vídeo só, talvez ele tenha cerca de 1 hora, 50 minutos, eu não sei quanto tempo eu vou falar, mas mais ou menos uma nossa aula, tá? Que com interrupções dariam 2, tá bem? Eu fiz umas marcações aqui para mim e vou tentando falar com vocês. Nessa revisão, nós também vamos ter elencados alguns conteúdos, ou seja, os conteúdos que eu vou pedir na nossa avaliação, coisas que nós trabalhamos. Linguagem e elementos da comunicação, nova regra ortográfica, gêneros textuais, letras e fonema, arte literária, literatura portuguesa, lembra? Literatura da história da literatura brasileira, texto literário e não literário, texto e interpretação. Fora isso, nós ainda veremos algumas coisas de gramática que a gente viu, de sujeito, predicado, enfim. Tem muita coisa, mas vocês vão, por favor, anotando no caderno de vocês, tá? Durante a explicação, durante a revisão, vocês vão ver que isso é coisa que a gente já deu, que são informações diretas que vocês vão conseguir fazer muito bem. Nós vamos então, vamos lá. As habilidades que a gente vai tentar ver e trabalhar, tá bem? Bem como as competências também de tudo daquelas aulas que eu acabei de falar com vocês, né? Então a gente vai ver as competências: analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, a função, organização e estrutura das manifestações. Compreender e usar a linguagem de língua portuguesa como língua materna, geratora de significação, integradora da organização de mundo e da própria identidade. Compreender a construção dessas regras ortográficas e do sistema de notação gráfica e seu uso social. Bem, vamos lá. Reconhecer em textos diferentes tipos e gêneros, recursos verbais e não verbais, as imagens, o que elas dizem, né, que são utilizados para mudar comportamentos e hábitos. Classificar a tipologia de gênero, gênero textual, gênero verbal, gênero, enfim, classificar as diferenças de um dos outros. Classificar a tipologia textual, os períodos e obras daqueles autores que nós vimos, analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos relacionando textos com seus usos, contextos, mediante a natureza. Então, nós vamos ver todas essas coisas, todas essas competências, relacionar textos e opiniões, enfim. Aquilo tudo que a gente já viu. A gente vai ver também o que nós vimos sobre as funções, né? A gente vai trabalhar com aqueles elementos da comunicação, lembram? Que a gente tinha emissor, receptor, né? Mensagem, canal, código, referente, lembra? Que são aqueles elementos da comunicação. Esses elementos são 6: emissor, receptor, mensagem, canal, código e referente. Como que a gente aplica adequadamente as palavras quanto ao nível de informalidade e formalidade? Quando que a gente sabe que ele é conotativo e denotativo segundo seu valor semântico? Utilizar acentuação gráfica com as reformas da nova língua ortográfica que a gente viu. Identificar nos textos os diferentes gêneros, né? Como que a gente vai saber que essas variedades linguísticas regionais, lembra? Acontece. E ainda temos também produzir texto de acordo com a proposta sugerida, que são aquelas séries de produções textuais que vocês me enviaram, quem enviou, conhecer os gêneros textuais com exatidão,
reconhecer as características da literatura medieval, texto literário, nome literário, arcadismo, barroco, tá? E os períodos literários, relacionar informações sobre concepções artísticas, procedimento de construção do texto literário, saber do contexto histórico das escolas, analisar texto segundo a tipologia textual e os gêneros que se enquadram. Estabelecer também relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico. Foi no Iluminismo? Qual era o contexto histórico do Iluminismo? Como que estávamos no arcadismo? E analisar texto segundo a tipologia textual e o gênero que ele se enquadra. No final, é tudo aquilo que a gente deu, né? Durante o ano, de uma maneira ou de outra, tá? Então, o nosso resumo da unidade que a gente vai trabalhar. O que é linguagem? O que é preciso saber para haver comunicação, né? Os elementos das funções de linguagem. Então, com toda certeza, vocês já sabem e relembram perfeitamente o tanto que isso foi falado. Então, a gente vai falar um pouco sobre linguagem e elementos da comunicação. Então, vamos lá. Vamos relembrar, né? Para a gente poder acertar. O que é linguagem? Linguagem nada mais é do que todo sistema organizado de sinais que servem como meio de comunicação entre os indivíduos. Vamos lá, gente. Pega o caderno, vamos fazer anotação, porque senão a gente não vai conseguir fazer. Vamos sintetizar. O que é linguagem? Todo sistema organizado de quê? De sinais que servem para quê esses sinais? Servem como meio de comunicação entre as pessoas. A gente se comunica por meio desses sinais, né? Agora, essa linguagem, esse sistema organizado, como é que ele se classifica? Ele tem duas classificações. Como ela se chama? A primeira, a linguagem pode ser classificada como linguagem verbal e linguagem não verbal. Então, nós temos duas classificações. Os sinais. Quais são os sinais? A gente acabou de elencar agora. Lá no conceito, eles se classificam em verbais e não verbais, ok? Então, vamos lá. Tá tudo certo? Conseguem lembrar isso bem? Vamos lá. Coloquem assim. Aprofundar um pouquinho na questão do conceito desses sinais, já que eles são dois, verbais e não verbais. Vamos conceituar. Tipo de linguagem. Vamos lá. Coloca. Espera lá. A linguagem é a mesma? Se alguém pergunta, não. A linguagem tem dois tipos. A primeira vai ser a linguagem verbal, aquela que eu verbalizo, aquela que eu me comunico por meio de signos, que são constituídos de quê? De sons, que é o fonema, as fonéticas, vem da língua. Por exemplo, a nossa língua portuguesa, ela tem essa estrutura, essa característica. Então, quando eu vou pronunciar uma palavra, mesa, por exemplo, vocês estão ouvindo o som desses signos, que são os fonemas que nós trabalhamos, né? Mesa, M-E-S-A, mas que o som é M-E-Z-A com som. Mas os signos são as letras e não o som, tá bem? Está construída a palavra mesa. Isso é o conceito da linguagem verbal, quando eu estou me comunicando por meio desse signo, sons, palavras, letras, tá bem? Então, esses signos são construídos de sons da língua. O que é linguagem não verbal? A linguagem não verbal, vamos colocar como o número 2, explora signos, mas esses signos vão ser especificamente formas com gestos, sons musicais e outro tipo de linguagem
de comunicação, que pode ser fotos, que podem ser setas, são formas de se comunicar. Então, tudo isso está expressando o sentido completo, tá bem? Tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal, elas precisam expressar para ser compreendido. O emissor, nesse caso, ele precisa fazer isso, se expressar em um conjunto harmônico para que ele possa ser compreendido. Ok, tá dando para entender? Então, vamos ver sobre... Vamos recordar os elementos da comunicação. Quem são esses elementos? Quais são esses elementos? Né? Ou quantos são? Vamos lá. Tem elementos da comunicação? Tem. Quando a gente fala em elementos, esse elemento é uma pessoa. Por que será? Esse elemento é bacana, cola com ele. Por que tudo isso? Porque a linguagem e a comunicação, ela apresenta elementos, e são 6, né? Então, vamos recordar. Esses elementos são... vamos voltar a falar sobre essa linguagem, essa comunicação. A linguagem é a forma de nos comunicarmos uns com os outros, seja por meio da fala, seja por meio de imagens ou gestos. Então, pense em uma imagem. Eu sei que vocês já passaram por isso, sabe? Pense na imagem de um telefone sem fio, daquela brincadeira que a gente pegava. Dá para ter essa imagem fotográfica na cabeça? Então, linguagem vai ser o quê? A forma de nós nos comunicarmos, de todas as pessoas se comunicarem. Pode ser verbal, oral, pode ser escrita, pode ser visual, né? Então, todas elas seguem padrões. E esses padrões é que são adotados pela sociedade, que se diferem entre si. Dependendo de quê? Dependendo do contexto. Dependendo de onde o sujeito se encontra. Que aí a gente vai ter as variantes linguísticas, lembram também? Pois é. Então, vamos lá fazer a recordação dos elementos. Nós temos... para que a comunicação aconteça, para que haja comunicação entre os falantes, entre os interlocutores, é necessário a presença, aparece no cenário os seguintes elementos, que eu já falei desde o começo. Esses elementos são essenciais, tá? Se eles não existirem, não acontece a comunicação. São eles o emissor, o receptor, a mensagem, o código, o canal e o contexto, certo? Então, lá, a gente já sabe cada um deles, né? O emissor é aquele que vai emitir a mensagem, o receptor é aquele que recebe a mensagem, né? A origem da comunicação, ou seja, o emissor, o público-alvo, que é o receptor, o conteúdo e a linguagem utilizada, que é a mensagem código. E para conseguir relacionar essas informações com o objetivo do ato comunicativo, dentro desse contexto, da situação vivenciada no momento, é necessário que a gente saiba fazer isso, tá bem? Então, eu acho que isso já fica uma coisa assim, bem rápida, então vou falar de forma sucinta, né? Vamos lá. A gente vai ter o emissor emite a mensagem, o receptor recebe a mensagem é a informação, o código é o meio empregado para o envio da mensagem e o referente é o assunto a que se refere a mensagem, né? Isso eu acho que a gente já se lembra perfeitamente, porque a gente viu isso muitas vezes em muitos exercícios, né? Então, como que a gente teria isso em um mapa? A gente teria lá em cima o contexto, depois a mensagem, depois o suporte, o código, o emissor e o receptor. A gente já viu isso diversas vezes, a gente viu exercícios e eu tenho certeza que vocês não se esqueceram, porque a gente viu muitas vezes. E aí a gente vai ter, através disso, a função de cada um desses elementos. Cada um desses elementos vai ter uma função. Aí, não vou mais falar sobre a linguagem verbal ou a linguagem não verbal, porque eu acho que vocês já sabem sobre isso também, né? Já estamos já com
com isso bem definido na nossa mente. Aí, a comunicação, quando a gente fala, ela pode ser um texto, pode ser uma fala, pode ser uma conversa. Ela não necessariamente é um texto escrito, tá? A linguagem verbal, não verbal, é aquela que é coloquial. Utiliza os gestos, os sons, os símbolos, os ícones, né? Por exemplo, quando a gente faz assim, a gente sabe que a gente está pedindo para alguém nos ligar. Quando a gente pergunta para uma colega, por exemplo, ele é casado? E ela faz. A gente já sabe que é, porque ela fez esse gesto, tá? Então, a gente tem essas funções. E a gente tem linguagem mista. É aquela que simultaneamente vai utilizar a linguagem verbal e a não verbal, tá? Então, essa linguagem mista, elas se complementam, né? Quando a gente junta uma com a outra, a presença das duas são de fundamental importância. A gente não pode esquecer disso, tá? Não vou falar sobre signos, porque eu acho que a gente já viu, né? Vocês acham que precisam? A gente tem signo que é a base da comunicação, né? A significação, que pode ser sonoro ou pode ser um livro, por exemplo, né? Vamos ver. É porque eu fui fazendo uns esquemas para poder falar com vocês, entendeu? Então, vamos lá. O que é signo? Vamos pensar quando eu falar para vocês assim, gente, ou vocês escutarem signo. Signo de uma língua. O signo, por exemplo, é o resultado do significante mais significado. O significante, por exemplo, vai ser um som, aquilo que é sonoro, tá? E aí a gente vai ter um elemento, é um livro. E a gente vai ter um signo que é como ele está sendo representado, de que maneira, né? Se a gente vai falar de um livro, para que esse livro fique na minha memória, eu não preciso o tempo todo ficar vendo a memória do livro, ficar vendo e pegando, né? Quando eu passo a conhecer o signo, L-I-V-R-O, a língua, eu começo a ter essa significação intrínseca. Eu sei que livro, não preciso ver o objeto, eu sei o que é. Esse processo que existe no nosso consciente e inconsciente é um processo que trabalha com mais facilidade a questão. O signo é o resultado do significante mais o significado. Assim, o signo livro é a união de som, conceito e escrita, ou seja, significado e significante. Vocês conseguiram entender? O signo livro, é a união de quê? Do som, do conceito livro, e o conceito é L-I-V-R-O, ou seja, significante e significado. Quando a gente fala a palavra cadeira, você ouve o som e imagina a cadeira, que pode ser essa branca, que pode ser uma de madeira. Então, é essa junção de som e imagem, entendeu? Vamos ver. Então, acho que a questão da comunicação, a gente já viu os elementos, né? A questão do significado e do signo, como se formaliza a simbologia. Eu acho que a gente pode... como que a gente vai ver como acontece a função de cada elemento, que eu acho que é isso que importa, tá? As funções de cada elemento. Vamos lá. A função como referência, vamos pegar lá. Sempre a primeira pessoa é o emissor, tá? Emissor. Aí nós vamos ter quem? Depois do emissor, se eu sou emissor, eu tenho receptor, aquele que vai receber, que também a gente chama de destinatário, tá? Não muda a função, muda a nomenclatura, mas não muda a função, tá? Emite a mensagem, recebe a mensagem. No meio, então, eu tenho receptor, mensagem, eu tenho emissor, mensagem, receptor. Essa mensagem também necessita de quê? De um código. E esse código vai depender de quê? Do contexto. Aí nós temos a função.
Dentro dessa comunicação, nós vamos organizar essa nossa fala, essa nossa produção, de acordo com as nossas necessidades. Aí a gente vai ter a função referencial, que é aquela que vai o quê? Informar, reproduzir um texto informativo. Eu vou dar uma notícia, eu vou ser direta, sucinta e informar os fatos, né? Eu vou utilizar a função referencial. Aí eu tenho a função poética. Qual é a função poética? A função poética é onde eu vou estar fazendo uso em relação à produção literária. Lembra que eu falei isso? Que aí a gente vai ver o quê? A gente vai ver também as figuras de linguagem, porque a gente vai estar preocupado com características, em produzir algo que faça com que o leitor, o receptor, o destinatário, ele se emocione, que as palavras que eu coloque nessa produção faça com que esse receptor, ele repense, ele faça reflexões, que ele consiga viajar. Eu posso até contar o caso trágico, mas em forma poética. Vai soar bem. O leitor não vai ficar impactado, ele vai ficar sensibilizado, tá? Então, a função poética tem esse objetivo, né? Lembra daquele texto da paz que a gente falava? A paz é coisa de rico. Eu não sou da paz, não sou mesmo, não sou. Que no final a gente percebe que a mãe tinha perdido o filho numa batalha que a gente vive diariamente. Então a gente estava contando esse fato de uma forma cheia de imagens, de metáforas. Então a gente tem essa função que é poética. A gente também tem a função fática, que é aquela que fala: alô, oi, tudo bem? Como vai? Metalinguística, que é aquela que a palavra explica a própria palavra, a música explica a música, ou seja, o código explica o próprio código. E temos a função conativa, que é aquela que te dá uma ordem, né? A gente tem tudo isso no caderno e tem tudo isso em exercícios e temos no livro didático também. Vamos lá. Vamos ver mais o que. O acordo ortográfico, que a gente viu que algumas palavras mudaram, outras não, né? A gente viu que não se usa mais trema, né? Aguentar, arguir, bilíngue, por exemplo, né? Os grupos de gue, gui, que não tem mais trema, aqueles 3 pontinhos, né? O trema permanece apenas nas palavras estrangeiras e em suas derivadas. Miller, milleriano, em nomes de temas e de palavras estrangeiras, né? São nomes que permanecem. Então, só permanece o trema em nome de pessoas estrangeiras e próprio e derivados. O demais acabou. Não tem mais tremas. Temos uma intrusa aqui ao lado. 50. Sai, tô dando aula. Apenas a gente não tem mais o trema, mas não muda. Linguiça continua sendo linguiça, tá? Não é linguiça. Então, vamos lá. Acentuação. A questão da situação. Vamos lá. Não se usa mais acento nos ditongos abertos, ei, oi, das palavras paroxítonas. Gente, deixa eu pedir um favor para vocês. Anotem isso no caderno, por favor. Não se usa mais acento nos ditongos abertos, ei e oi, das palavras paroxítonas. Palavras que têm acento tônico na penúltima sílaba, lembra? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Última, penúltima, antepenúltima. Amor, eu tô dando aula. Assim você me atrapalha. Eu tô gravando a aula, meu bem. Você tá gravando qual aula? Eu tô gravando a aula que eu tô falando agora, Laurinha. Vai pra lá, por favor. Desculpa, criança. É assim a vida do ser humano. Eu já vou te ajudar. Vamos ver. Por exemplo, coloquem aí as palavras para mim. Alcaloide, alcateia, androide, apoia, apoio. De novo. Alcaloide, alcateia, androide, apoia, apoio. Todas essas palavras, vocês vão escrever em cima delas assim, como era.
Como que elas eram escritas? Todas acentuadas. Alcaloide. Se a gente está falando das palavras paroxítonas, o acento tônico vai ser na penúltima sílaba. Então, alcaloide vai ter acento no O. Alcateia, acento no E. Apoia, androide, acento no O. Apoia, acento no O. Apoio, acento no O. Isso antes da mudança ortográfica. Com a mudança ortográfica, alcaloide, alcateia, androide, apoia e apoio não tem mais acento. Por que que não tem mais acento? Porque são ditongos abertos terminados em EI e OI. Esses ditongos abertos terminados em EI e OI, que tinham o acento tônico na penúltima sílaba, não terão mais. É a nova regra. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos continuar. Deixa eu ver mais o que eu anotei. Então, essas palavras paroxítonas não vão ter mais acento, gente. Pelo amor de Deus. Ei, oi, paroxítona. Acabou. Então, agora tudo sem, tá bem? Depois, o segundo item. Nas palavras, número 2, anotem, pelo amor de Nanã. Nas palavras paroxítonas, não se usa mais o acento no I e no U tônicos, quando vierem depois do ditongo. Repetindo, por favor. Nas palavras paroxítonas, não se usa mais acentos no I e no U tônicos quando vierem depois de um ditônico. Ou seja, se tem I ou U, não tem mais acento. Exemplo, vamos lá, anotem aí no caderno. Como que era? Baiuca, bacaiúva, caulha, feiura, todos tinham acento, não tem mais. Baiuca, bocaiúva, caulha, cauíla e feiura. Não tem mais acento. Por quê? Porque são palavras paroxítonas. Com o tônico vieram depois de um ditongo. Onde que está o ditongo? Baiuca. Entenderam? Então, se a palavra for oxítona e o I ou U estiverem em posição final ou seguido de S, o acento permanece. Ferrou, né? Coloque aí. Vou repetir de novo. Número 2. Nas palavras paroxítonas, não se usa mais o acento no I ou no U tônicos, quando vierem depois de um ditongo. Baiuca, bocaiúva, cauíla, feiura. Como que vai ficar? Todas elas sem acento. Agora, prestem atenção. Se a palavra for oxítona e o I ou o U, I ou o U, estiverem em posição final ou seguidos de S, o acento permanece. Por exemplo, tuiuiui, tu, i, uiu, permanece. Por quê? Porque tuiuius permanece. Piauí, permanece. É a nossa língua. Só permanece se a pessoa... Então, a gente já sabe. A gente já sabe que só vai permanecer se estiver em posição final da palavra. Tá? Eu acho que é isso. Agora vamos ver o número 3. Não se usa mais o acento nas palavras terminadas em E. As vogais repetidas não tem mais acentuação. Tá bem? Por exemplo, como que era? Escrevam aí. Era assim: abençoo, creem, deem, dou, enjoo, leem, magoo, perdoo. Todas elas tinham acento circunflexo. Lembra? Abençoo, vou.
Todas elas tinham acento circunflexo. Pode escrever abençoo, creem, deem, dou, enjoo, leem, magoo, perdoo. Não tem mais acento nas vogais que dobram. Quando dobram, não tem mais acento. Vai ser abençoo, creem, deem, dou, vou, leem, perdoo. Tudo sem o acento. Depois, a próxima. Então, vogais iguais, por favor, na palavra não tem mais acento, tá bem? Próximo item. Atenção, atenção, atenção. Regra para as palavras paroxítonas. Como era? Estreia, estreio, geleia, heróico, ideia, jiboia. Não vão ter mais acentos. Continuam acentuadas as palavras oxítonas terminadas em eis, el, els, oi, ois. Papéis, herói, heróis, troféu, troféus. Não tem nada a ver uma regra com a outra. Umas são oxítonas e as que não possuem mais são as paroxítonas. Nessa regra, o que vai ser importante? Separar as sílabas. Tem que saber separar para saber o que é paroxítono e oxítono. Também não se usa mais acento diferencial em para, pelas, pelos, pano. Não usa mais, nem pera, tá? Comi uma pera, não tem mais esse acento. Se não usa mais, como que fica? Então, vamos lá. Vou pedir para vocês colocarem no caderno. Vamos lá. Essa é a número 4. Escrevam aí. Não se usa mais o acento que diferenciava os pares. Para, pela, pela, pelos, pelos, polo, polos e pera, pera. O gato tem pelos brancos. Antes a gente colocava os circunflexos no pelo. Ele para o carro. Antes a gente colocava para, com acento. Ele foi ao Polo Norte. Antes a gente colocava acento no O. Ele gosta de jogar polo. Também colocávamos. Comia uma pera. Também colocávamos. Não tem mais. Hoje será: o gato tem pelos brancos, sem acento. Ele para o carro, sem acento. Não tem mais o acento diferencial. Ele foi ao Polo Norte, sem acento. Ele gosta de jogar polo, sem acento. Comia uma pera, sem acento. O acento que diferenciava os pares para, pela, pelas, pelo, pelos, polo, polo e pera, pera não existem mais, ok? Então, se cobrarem algumas dessas coisas, se eu cobrar para vocês, vocês já sabem que não tem, tá bem? Vamos ver mais o que eu anotei aqui. Atenção, atenção para o acento diferencial. Há uma coisa que eu anotei aqui que eu quero falar com vocês. Em relação ao contexto. Comi pera. Comi pera. O próprio contexto já diz que é uma fruta. O acento diferencial só vai permanecer no verbo pôde, no pretérito perfeito do indicativo, tá? Na terceira pessoa do singular. Repetindo, acento diferencial vai permanecer no verbo pôde, pretérito perfeito do indicativo, terceira pessoa do singular. Pode, presente do indicativo, terceira pessoa, singular. Ontem, escrevam para mim, por favor. Ontem, ele não pôde sair mais cedo, vírgula. Mas hoje, ele pode. Na primeira oração, que é ontem ele não pôde sair mais cedo, a gente tem o verbo poder, que está no pretérito perfeito da terceira pessoa do singular. E a gente tem, mas hoje ele pode, presente do indicativo,
da terceira pessoa do singular. Ok? Então, o primeiro, ontem ele não pôde, e o segundo, mas hoje ele pode. O primeiro vai ser acentuado, pôde, o outro, o segundo, não. Ok? Depois, hoje ele pode, ok? A diferença do pôde para o pode é passado e presente, tá? Hoje ele pode, né? Permanece. Verbos ter e vir e de seus derivados: manter, deter, reter, conter, convir e ter vir e advir. Exemplo: ele tem 2 carros. Eles têm 2 carros. O plural vai ser acentuado com circunflexo. Ele mantém a palavra no. Eu vou pedir para vocês o seguinte, vamos lá. Pegue o caderno, tome o caderno, coloque de novo. Quando o acento vai permanecer. Permanecem. 2 pontos. Verbos ter e vir e seus derivados. Derivados aqueles que derivam do verbo ter e do verbo vir. Manter, deter, reter, conter, convir, intervir. Exemplo: singular. Bota singular e plural. Na linha do singular vocês colocam: ele tem 2 carros. Quando a gente passa para o plural, eles têm 2 carros. Vai ter circunflexo. Porque vai estar na terceira pessoa do plural. Do presente do indicativo. Então, nós vamos ter o acento. Ele mantém a palavra. O acento aí vai ser agudo. Ele mantém a palavra. Laura, você vai queimar a lâmpada. Quando a gente vai para o plural, fica eles mantêm a palavra. Então, o acento vai ser circunflexo. Ele detém o poder. O acento vai ser agudo. Eles detêm o poder. O acento vai ser circunflexo. Detém. Eles detêm. Eles têm. O verbo foi para a terceira pessoa do plural, então vai ter o acento circunflexo. Ele convém aos amigos. Ele convém, acento agudo. Eles convêm aos amigos, acento circunflexo. Ele intervém nas aulas, acento agudo. Eles intervêm nas aulas, acento circunflexo. Ficou claro? Coloquem no caderno que vocês vão ver essa diferença. Eu preciso comprar um quadro. Então, a gente vai ter sempre no singular acento agudo, no plural acento circunflexo. Aí depois a gente veio com letras e fonemas, lembra? A fonética, que era o estudo dos sons, a menor unidade, letra, signos linguísticos, fonema, som, letra, os signos. Então, vamos lá. Quantas letras tem a palavra acne? Peraí, deixa eu parar. Coloque aí no caderno. Acne. Acne, espinha. Acne. Quantas letras tem? Contaram? Escreve como? Acne. A-C-N-E. Então, ela vai ter 4. 4 o quê? Letras. Acne. E o som? Como que vai ser o som? Quantos fonemas? 4 fonemas? Aqui, né? 4 sons? Quando que vai ter 4 sons? Vamos lá. Se eu tenho acne, 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 a, k, acne, acne, n, e. Eu vou ter 4 letras e 4 fonemas. Acne, acne, a, k, n, e. Depois vocês colocam a palavra joia. 4 letras. 4 letras e quantos fonemas? 4 fonemas. Jó e a. Certo? Depois nós temos táxi. Ah, mentira. Vamos ver primeiro exemplo. Exemplo.
Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. E quantos fonemas? E, Z, que é Z com E, né? O Z com E. E, Z, né? Que é com som de Z. Exemplo. Aí nós temos o M finalizado. Exemplo. Lembra que a gente bota aquele acento no tio? Exemplo. Nós temos 6 fonemas. E táxi, que a gente viu muitas vezes. 4 letras. E T-A-K-I-S-I. 5, né? Não é isso? T-A-K-S-I. 5. Tá? 2 sons. Eu acho que esse a gente também viu esse exemplo, né? KS, né? Então, tá isso. E 5 fonemas, né? Nós temos muitos exercícios também que vocês conseguem ler. Produção de texto. Tipologia textual. Tipos textuais e suas importâncias. Texto, nome usado para designar número de palavras e frases que juntos formam uma unidade que tenha sentido. Ou seja, texto é toda uma unidade lógica que faz sentido para quem fala e para quem recebe a mensagem. Contexto é constituído por um conjunto de circunstâncias como local, tempo, que ajuda a gente a compreender a mensagem. Né? A gente precisa saber do que se fala, quem fala e como fala. Então, vamos lá. Texto. Todo enunciado que faz sentido para determinado grupo, e os tipos de texto são, que nós já vimos, né, algumas vezes, o texto narrativo, descritivo, expositivo e injutivo. O injutivo eu acho que nós não chegamos nem a ver, mas a gente vai ver o narrativo, o descritivo e o dissertativo. São diferentes, a tipologia textual são diferentemente do que acontece com os gêneros textuais. Tem propriedades linguísticas próprias, vocabulário, relações lógicas, tempos verbais, construções frasais e outras características que definem os gêneros. Os gêneros surgem do dinamismo das relações sociocomunicativas e da necessidade dos falantes. Vamos lá, vamos relembrar. Tipo narrativo. Descritivo, vamos lá. Deixa eu ver aqui o narrativo, para eu falar com vocês, que é aquele que narra uma história, né? Deixa eu ver como é que eu escrevi ele aqui. É aquele que narra uma história e que pode estar, que conta uma história, certo? Essa história pode ser real ou pode ser fictícia. Está contextualizada em um tempo e um espaço. Nesse tempo e espaço transitam os personagens que têm um enredo, né? Que se apropriam desse enredo. E a gente tem os contos, as crônicas, o romance, as biografias e as fábulas, né? Eu acho que esse foi o que a gente mais viu. Mas o quê? A forma sintática, isso não. Os gêneros textuais, ele não exclui ou despreza o tipo de texto tradicional. A narração, a descrição, a indução, a dissertação. Pelo contrário, todos os aspectos são apresentados de forma ampla, já que passam a ser analisados a partir das situações sociais em que são usados. Né? Então, foi por isso que eu pedi a vocês que fizessem algumas produções. E elas vão contar agora para as nossas notas, tá? É a partir delas que eu vou saber se eu vou dar uma aproximada ou não, tá bom? Então, os gêneros textuais dentro da tipologia textual. Oi. Oi. Só um minuto, gente. Só um minutinho. Hã? O que você tá gravando? Eu tô gravando a aula dos alunos, Laura. Tá bem? E você tá falando pra eles do que eles têm que escrever nos cadernos? É. Mas como
porque Eu vou depois postar para eles na plataforma, tá bem? Aí, agora deixa a tia Preta tapar. Peraí. Desculpa, a gente vai ver tipologia textual, porque os gêneros textuais e a tipologia, eles estão entrelaçados, eles estão tipicamente ligados, por isso que a gente vai fazer esse entrelace, tá? Então, coloque aí, narrativo, narrativo. A gente tem conto de fadas, fábula, lenda, narrativa de ficção científica, romance e etc. Isso tudo dentro desse tipo que é o narrativo. No tipo argumentativo, nós vamos ter carta de leitor, texto de opinião, carta de solicitação. No tipo expositivo, a gente vai ter conferência, palestra, entrevista de especialista, texto explicativo, relatório científico e outros. Essas foi o que a gente fez. A gente viu também o instrucional, que é receita, instruções de uso, regulamento, manuais. No tipo relato de viagem, diário, autobiografia, currículo, né, notícia, biografia, renato histórico, né? É tipo aquilo que foi usado lá na época do descobrimento do Brasil. Então, os gêneros textuais, como que eles se estruturam? Com que se compõem os textos, né? Eles ora são verbais, ora são escritos, né? São socialmente reconhecidos por se manterem sempre muito parecidos com aquilo que eu falo, com aquilo que eu escrevo. São características comuns, eles têm uma narrativa semelhante, ocorrem várias situações. Quais são esses tipos que está no meio social? As cartas, as receitas, telegramas, e-mails, jornais, diários, bilhetes, bula de remédio, todos aqueles que nós fazemos uso no nosso dia a dia vão estar nesse gênero narrativo. Os gêneros literários agora. Os gêneros literários, eles são 3. Se classificam como épico ou narrativo, lírico e dramático. Lá no começo a gente viu. Vamos dar um passeio na nossa literatura rapidinho aqui, porque eu acho que a gente já viu muito, né? História da literatura brasileira, modalidade e manifestações artísticas. O que é literatura de formação e jesuítica? Lembram? Nesse aspecto, vou deixar bem destacado para você as palavras principais dentro da literatura brasileira, tá bem? Lembre-se do seguinte, destaque para quê? Nesse período, né, nessa modalidade, dentro da história da literatura brasileira, a gente viu literatura de informação e literatura jesuítica. Então, vamos lá. O estudo sobre as origens da literatura brasileira, ela inicia, né, o estudo da literatura brasileira, ela tem 2 vertentes. Primeiro, a histórica e depois a estética. O ponto de vista histórico nada mais é que uma expressão de cultura gerada no seio da literatura portuguesa. O que é esse seio? No meio, no centro. É de lá que vem toda a origem daquilo que nós sabemos. A grande contribuição ou imposição veio de Portugal, né? Que não reconheciam o quê? Não reconheciam a nossa cultura, não reconheciam os nossos povos originários como sabedores e tendo guardado uma cultura e uma linguagem. Desculpa. Então, as terras recém-descobertas despertam muito interesse entre os europeus, porque eles vinham aqui dar notícias das novas terras e mandar por escrito para Portugal o que ele via, o que ele conhecia. Ele acompanhou a expedição de Pedro Álvares Cabral em 1500. Ele, Pero Vaz de Caminha, era o escrivão da nau, tá? Então, a gente vai encontrar muito da presença dele nos textos. Então, os textos produzidos nessa época têm o traço ufanista, sempre exagerando na qualidade da terra,
A carta de Pervaz, ela estava cheia de adjetivos que falavam de nossa terra, que contavam sobre o nosso dia, davam um engrandecimento, um exagero. Qual outra característica? Dentro da carta vem também a intenção de mostrar como estava vendo a terra e, óbvio, o interesse em negócios, o interesse em nos roubar, em tirar de nós a nossa riqueza. Talvez por isso nos encontremos assim hoje. E aí vou falar um pouco sobre os jesuítas e a colaboração deles, né? Querendo ou não, nos deixou um legado dentro da literatura. A primeira literatura que nós tivemos no Brasil, dentro dessa literatura brasileira, a primeira literatura foi a literatura de informação. Logo em seguida, vieram as informações dos jesuítas, conhecidas como literatura jesuítica, que era a catequese, né? A devoção, eles cultuaram um teatro de caráter pedagógico baseado em textos bíblicos. As cartas que informavam os superiores da Europa sobre o andamento dos trabalhos da colônia eram fundados nisso também. Mas eles tinham, sobretudo, a arte de quê? De catequizar, quase que domesticar, né? A primeira gramática do Tupi-Guarani, a insuperável cartilha para o ensino da língua dos povos nativos. E tivemos também vários autos, que foram peças teatrais com moral religiosa aos índios, destacando o bem e o mal, o anjo e o demônio. Né? E isso era o quê? Gil Vicente, tá? Texto literário não literário. Bem, texto literário. Ele vai ter uma linguagem subjetiva, conotativa e plurissignificativa, que admite muitos significados. São 3 palavras bacana para o texto literário, tá? Linguagem subjetiva, conotativa e plurissignificativa. O texto literário, quais são as características? O texto literário, ele vai ter uma função estética. O que é a função estética? É a preocupação com a produção nas rimas, onde a gente vai ter musicalidade, onde a gente vai estar tratando dos fatos de uma forma bem suave, né? Às vezes tem um romance. A questão literária, poética, essa parte subjetiva do produtor, de quem está fazendo, mexe com o seu sentimento. E aí nós temos a palavra principal, que é plurissignificação. Dá vários sentidos. Aí vai entrar quem? As figuras de linguagem, que vai dar ênfase, vai abrilhantar esse texto. Então, nós temos, como texto literário, ele tem uma função estética, sua finalidade é proporcionar para o leitor o quê? O prazer, diversão, conhecimento, experiências vividas no mundo imaginário e inventado. Com isso a gente deixa claro para você que um texto literário não tem nada de ser objetivo e de ser direto, tá bem? Então, como características do texto literário, do texto não literário, é exatamente o contrário, né? O texto não literário, ele apresenta uma linguagem objetiva e precisa. É aquilo que eu quero falar, é aquilo que eu tenho para te dar e é isso. É uma linguagem direta, transmite conteúdo, dados, fatos do mundo real. Nada de imaginação. Ele não admite interpretações diversas. E também a função é uma função utilitária, tá bom? Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Oi, meu pai. Você tem uma piranha? Vai lá dentro. Aqui dentro não tenho nenhuma. Lá dentro do quarto. Desculpa, gente. É porque a gente faz todas as coisas ao mesmo tempo, né? E vê se eu apaguei a panela lá. Vê pra mim, por favor. Se tá tudo apagado lá no fogo. Vê lá. E não mexe. Se tiver, me chama. Desculpa. Vamos dar alguns exemplos também de texto não literário. São os textos jornalísticos, verbetes de dicionário, propagandas comerciais. E agora a gente vai falar um pouco sobre o texto
e a questão de interpretação. Então, texto é todo enunciado que faz um sentido para um determinado grupo e uma determinada situação. Senão, não é texto. E para isso, interpretar, nós precisamos ler, analisar, precisamos compreender. E precisamos, sobretudo, assinalar e também questionar. Não adianta a gente ler passando o olho, tá? Então, eu acho que eu vou parar por aqui a aula de revisão hoje, para que vocês possam dar uma olhada e ver. Eu vou falar depois brevemente sobre as figuras de linguagem, mas eu acho que a gente já repetiu isso em demasia. Vou colocar para vocês a prova essa semana, tá bem? Que a gente vai ter que fazer. Dê uma olhada nessa matéria que a gente deu. As minhas provas são objetivas. Eu não estou aqui para ser carrasco de ninguém, porque o mundo está tratando de ser carrasco para conosco, entendeu? Nós já estamos passando por muitas dificuldades emocionais. Eu não sei por vocês, mas eu digo que está sendo muito desafiador esse momento, porque a gente está perdendo contato com as pessoas, né? E a gente está vendo que cada dia que passa as pessoas estão agindo como se essa doença não existisse. Isso está sendo um grande erro, os hospitais estão superlotados. Eu estou com problemas na família, com pessoas que infelizmente contraíram o Covid, né? Uma está internada, então não é confortável a gente ter que viver com as pessoas assim, sem saber como será o amanhã. A gente já não sabe de qualquer maneira, mas então vou pedir a vocês, se puderem ficar em casa, fiquem em casa. Eu não estou aqui para fazer nem compactuar com nada que não seja tornar esse tempo mais humano, tá bem? Então, cuidemos-nos. Não temos muita coisa a fazer, senão isso já é o bastante. Que fiquemos em paz. Tá bem? E leiam, ouçam, preste atenção nisso. Eu sei que não está sendo fácil, eu sei e tenho certeza disso. Não está sendo para mim, não pode estar sendo para vocês. Mas dediquem esse tempo. Eu recebi de alguns alunos um e-mail dizendo que mandaram atrasadas as tarefas. Eu vou dar uma olhada em tudo hoje, tá? Aqueles que estão comigo desde o começo do ano, tá tudo certo. Eu não sei os demais que foram entrando depois, mas a gente vai arrumando a vida, tá bom? Fiquem bem. Até depois de amanhã.